Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi para trazer para vocês um vídeo que deveria ter saído antes. Eu confesso que deveria ter saído antes, mas eu deixei um short aí para vocês como um preview, como um teaser do que vocês podem esperar da nossa visita de Bird Box Barcelona. Não é uma continuação direta, é classificado como um spin-off. É uma história no mesmo universo, com os mesmos problemas, mas com uma ótica totalmente diferente. Não fica tão claro se ele passa no mesmo momento do primeiro filme de 2018 com a Sandra Bullock, ou se ele é um pouquinho depois, um pouquinho antes. Ele só dá a entender que é um problema global. Provavelmente nós teremos Bird Box outras grandes cidades aí, talvez um Bird Box Tóquio, até um Bird Box Rio ou São Paulo, quem sabe, ia ficar legal, um Bird Box Roma. Então eu acredito que eles vão expandir essa franquia para outras cidades. Vamos começar ouvindo, claro, o Arthur para saber como foi visitar esse novo capítulo dessa história que é meio sem pé nem cabeça, mas tem muita coisa boa, apesar de ter dado uma escorregada. E aí, Arthur? Pessoalmente, eu acho que o Bird Box tradicional é melhor, porque ele tem uma cadência mais agradável. Nesse, ele tem um pouco mais rápido, aí de repente ele começa a dar um pouco devagar. Apesar dele não ser uma sequência, eu acho que para poder aproveitar melhor ele, é melhor assistir o outro primeiro. Porque muita coisa que acontece nesse, meio que eles já pulam a explicação do que está acontecendo, porque eles já presumem que você já assistiu o anterior. Então, de fato, ele não é uma sequência, ele é um spin-off, né? A impressão que me passou é que ou ele está acontecendo ao mesmo tempo, ou um pouquinho depois, porque a gente não sabe aonde que começou primeiro essa invasão. Então, eu imagino que tudo aconteceu, invasão, né? Vamos chamar desse jeito, mas eu imagino que, ao mesmo tempo, se tudo aconteceu ao mesmo tempo, eu diria que esse é um pouquinho depois, porque o momento que se passa, ele meio que já pula direto para as coisas acontecendo, ao invés de a pessoa começar a descobrir os eventos começarem. Porque todas as vezes que eles mostram esses eventos, quando as pessoas estavam se adaptando, né, a essa mudança, esse mundo novo, é sempre em forma de flashback. Então, para mim, passou um pouco a sensação de que ele é um pouquinho depois do que o outro Bird Box, mas que ele não tem correlação direta, a não ser o evento mundial, né, que sugere que é um evento mundial que está acontecendo. Uma coisa que eu achei muito bacana desse Bird Box é que ele mostra muito a visão do outro lado, né? E o que seria esse outro lado no caso da história do filme? A gente pode separar as pessoas em dois grandes grupos. Aquelas que quando elas veem a criatura, né? Elas tomam aquela atitude radical, e a outra que meio que vira um fanático, onde a vida dela se torna: temos que libertar os outros, temos que mostrar os outros, temos que mostrar o que as pessoas precisam ver. E nesse filme ele mostra muito mais o lado de uma pessoa que enxerga o mundo por esses olhos. Então é muito legal, porque quando a gente assiste o primeiro Bird Box, a gente vê que praticamente, unicamente, é o ponto de vista de um grupo. Nesse, a gente já vê o ponto de vista de dois grupos. Talvez no terceiro a gente veja um ponto de vista diferente, ou ele começa a dizer o que acontece depois que a pessoa sai desse mundo por causa disso. Se a pessoa foi levada, se a pessoa não está mais aqui, acabou a vida para ela, ou o que seja. Então, eu acho que ele começou a abrir um pouco de porta para a gente começar a especular sobre o futuro do que vai acontecer. Assim como o Osso falou, eu acho que eles vão começar a lançar outras cidades, dependendo se o impacto desse Bird Box for tão grande quanto o primeiro, ou num nível aceitável, né? Porque, que nem o primeiro, eu acho meio difícil, acho que eles inovaram muito na época, então hoje já tem algo nesse modelo, então não acho que o impacto vai ser repetido da mesma maneira, embora, pelo que eu tenha visto, tem feito sucesso e tem dividido bastante opiniões. Quanto ao lado negativo do filme, algumas coisas eu acho que não se encaixaram muito bem dentro do filme, algumas explicações. Em alguns momentos eu acho que
algumas explicações, algumas coisas foram um pouco corridas, alguns pontos de interrogação para mim ficaram, não sei se eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, ou se realmente ficou faltando algum tipo de informação. Então, assim, eu achei o primeiro mais claro, eu achei o primeiro mais conexo, mais fechadinho, bonitinho, mas esse não deixa a desejar tanto assim. O fim do filme acaba numa hora que eu queria continuar vendo, então deixa muito claro que existe uma sequência e o que essa sequência vai ser, a gente começa a imaginar depois que a gente termina de assistir o filme. Ele meio que dá uma dica, talvez, do que vai vir para frente. E você, Orso, o que você sentiu assistir? Verdade, eu acho que muita coisa que você colocou cabe na minha experiência, foi parecido em alguns pontos. O primeiro é mais fechado, é mais completo, é mais conciso, até porque ele foi criado para ser uma história com começo, meio e fim. E aí, é claro, o sucesso está tentando transformar ele numa franquia. Esse segundo filme, para mim, o problema dele é que ele parece um polvo. Ele deixa em aberto muita coisa ao mesmo tempo. É como se o estúdio, como se o diretor, é como se as pessoas envolvidas não soubessem para que lado o filme vai crescer ou para que rumo aquilo vai tomar, mas eles querem que tome. Então, essa coisa de muito aberta prejudicou um pouco a minha experiência. Eu gosto dessa coisa de não mostrar a criatura, é uma coisa que eles fizeram brilhantemente desde o primeiro Alien, onde ele trabalha com o imaginário de quem está assistindo. Quer dizer, o mais assustador é o que a pessoa com que está assistindo consegue imaginar. A sua imaginação é o mais eficiente para te assustar e para te manter em tensão. Eles dão algumas pistas, eles sugerem algumas coisas. Na internet, se você pesquisar, tem até um modelo do que seria a criatura do primeiro filme, se ela fosse mostrada e tudo mais, e não sei o quê. Mas eu acho que ia desvirtuar. Então, isso é um ponto legal. Eu queria um pouco mais de suspense em relação a essas criaturas, que fosse realmente trazido para essa história um pouco mais do Alien mesmo, daquela coisa de eu sei que a criatura está me espreitando, eu não sei que forma tem essa criatura, eu não sei como ela espreita, só sei que, por exemplo, elas não atravessam prédio, elas não entram em casa, elas não entram em construções, então elas fixam na janela e fixam do lado de fora. Começa o filme já imaginando que você conhece esse mundo, essa situação. Então você vê um pai e a filha patinando, você fala, meu, mas como assim? Eles estão patinando, é o mesmo Bird Box, é a mesma situação. E aí o Arthur colocou bem, nós temos praticamente dois grupos de pessoas. Nós temos os sobreviventes, que tentam a todo custo se organizar em pequenos nichos, em pequenas micro-sociedades, para tentar sobreviver. Então, você tem um grupo de pessoas que tem sempre um médico, um veterinário, um farmacêutico. Aí você tem um cara que trabalha com metalurgia, você tem um cara que trabalha com madeira. Eles estão tentando montar um microcosmos ali para continuar existindo. E isso é muito legal, isso ficou muito claro no filme, isso eu gostei de ver. Porque imaginando que essa situação aconteça, eu acho que é o que todos nós vamos fazer. Eu não sou bom numa coisa, eu preciso estar perto de alguém que seja bom nessa coisa que eu não sou. E ofertar para o grupo o que eu sou bom, que provavelmente alguém não seja. Quer dizer, é começar a se agrupar, se reagrupar. E aí, subentendendo que vocês já viram o primeiro filme, todo mundo usa a venda, porque só o fato de ver a criatura, você acaba indo. Você vai. Você encontra uma forma de ir. Eu acho que você vai assistir o filme, você vai entender do que nós estamos falando. O YouTube não permite que a gente seja tão explícito, mas vocês são inteligentes o suficiente para entender do que a gente está falando. E aí, tem um grupo de pessoas que é como se eles fossem meio que imunes. Então, eles veem essa criatura e não vão. E aí, cria-se toda uma mística em volta disso, de falar, meu, eu sou um eleito, como eu vejo a criatura e não vou?
eu preciso levar as outras pessoas, salvar as outras pessoas. Aí cria-se quase uma religião em volta disso. Sim. E aí eles estão cegos e céticos que eles estão fazendo certo, que o que eles fazem é certo, e que precisa se fazer isso urgentemente. Esse senso de urgência é muito claro. E é a visão de um desses fanáticos, dessas pessoas que ela não está 100% convertida ainda, mas ela teve algumas experiências que colocaram ela dentro desse grupo. E aí a coisa vai, eu não vou dar muito detalhe, porque se eu disser muito, eu vou estragar a experiência de vocês, que é uma experiência Sim. linear, é uma experiência fraca, do ponto de vista de grandes reviravoltas, grandes surpresas, não. Na metade do filme você já sabe tudo o que vai acontecer, você já tem mais ou menos traçado quem é vilão, quem é mocinho, o que vai acontecer com os grupos de pessoas. Ele não prende o suspense. Da metade para o fim vira um filme de ação. E aquele finalzinho que o Arthur colocou, para mim é uma coisa muito Resident Evil, é uma coisa que estava na cara que eles iam Sim. tentar transformar ou numa arma biológica ou achar cura. O que seria a cura? Encontrar nessas pessoas que não vão a verem a criatura o que elas têm de diferente, porque eles querem transformar isso numa vacina para imunizar a população e o mundo começar a funcionar de novo. Poderia ter tido aí mais uns 10, 15 minutinhos de filme para dar um pouco mais de respiro para aquela última cena, mas é o que eu coloquei no começo do meu review. Eles deixaram muita coisa aberta, muita ponta solta, porque eles não sabem, acho que nem eles sabem direito para onde correr, ou para o que vai acontecer, se o próximo filme, se existir um próximo filme, porque não está nada confirmado. Eu acho que foi proposital. Se o próximo filme já vai começar daquele ali para frente, ou se eles já vão fazer o link com uma outra cidade. Eu espero para o próximo filme que eles deem um pouco mais de atenção para o suspense. Trabalhem isso, esse fato da criatura não se mostrar. Um outro exemplo de filme onde a criatura não se mostra, e para mim foi de forma brilhantemente executado, é Um Lugar Silencioso. Um Lugar Silencioso também, as criaturas se mostram muito pouco e você fica naquela tensão o tempo todo. Você não sabe como elas vão vir, você não sabe até que ponto você está em risco. Então, do ponto de vista de tensão, pelo menos para mim, pegou mais No Lugar Silencioso. Tanto o primeiro quanto o segundo, gostei dos dois. Aí fica a dica, se vocês quiserem um review especial do Lugar Silencioso, deixem aí nos comentários. A gente pode trazer aí um review contando a nossa experiência para vocês. Eu acho que vale assistir, vale acompanhar. A dica do Arthur é válida. Assista primeiro o primeiro para você se ambientar nesse universo. Não que as histórias sejam complementares. As histórias são totalmente separadas. Mas para que você se sinta mais imerso no ambiente e dentro da lore principal, dos eventos que cercam os dois filmes, é interessante você assistir o primeiro. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Não. Você já disse tudo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos tendo um grande número de novos acessos. A galera que está vindo conhecer o canal através dos nossos shorts, através das nossas indicações. Vocês são convidados a participar do canal, indica filme, deixa a sua experiência, compartilha com a gente como foi para você assistir esse filme. É interessante se a tua experiência for diferente da minha, diferente do Arthur. Aqui é um ambiente saudável e seguro para a gente compartilhar experiências. Não tem um certo, não tem um errado, não tem a crítica, porque cada filme bate de forma diferente para cada um entende de uma forma a história, e conversar sobre isso é o mais gostoso. Então, sintam-se convidados a participar da família Assuntando Filmes e Afins. É nóis, valeu! Valeu.